Oi pessoal, como vocês estão? Tudo em paz? Eu sou a Natália e hoje eu vou gravar pra vocês o meu assistidos do mês de novembro. Foi um mês em que eu vi bastante coisa de Natal, muitos filmes de Natal, final de ano, esse tipo de coisa. E eu adoro essa época por causa disso, né? Tem vários filmes estreando, tem muito filme de Natal na Netflix e também no Amazon Prime. Todos esses que eu assisti foi um desses dois. Mas tem algumas outras coisinhas também aí no meio e vamos lá começar. A primeira coisa que eu assisti no mês de novembro foi o filme O Trem do Natal, e já dá pra entender que é um Natal que vai se passar num trem. A gente acompanha a história de um jornalista que tá indo pro outro lado do país pra terminar com a namorada, enquanto isso ele quer escrever histórias sobre as pessoas no trem. Só que lá ele vai reencontrar a mulher que era o amor da vida dele, mas que eles acabaram se separando. Então a gente vai ter esse conflito aí deles se reverem, sendo que eles não terminaram em bons termos, pessoas querendo ajudar, tem a história dos outros passageiros também. E foi muito gostoso de acompanhar, foi um filme que me deu calorzinho no coração, sabe? Teve um final bem satisfatório, foi um final feliz. E me deixou feliz também, e eu gostei muito de ter assistido esse filme. Em seguida, vem a história que tá tomando praticamente todo o meu tempo livre, que é Arquivo X. Tem um vídeo aqui no canal só para Arquivo X de quando eu tava começando a assistir a série, e nesse filme eu falo mais sobre o contexto da história mesmo, o que eu tava achando. E acontece que no mês de novembro eu assisti a terceira, quarta, quinta, sexta e sétima temporada de Arquivo X. 5 temporadas da série eu assisti. Porque, como eu disse, ela tá tomando a maioria do meu tempo livre, né, quando eu não tô trabalhando ou tem alguma coisa pra resolver, eu tô assistindo Arquivo X. Basicamente, essa se resume à minha vida agora. E isso acontece porque a série é muito boa, é boa demais, gente. Todo mundo que eu encontro dos meus amigos eu falo, nossa, tô assistindo Arquivo X, aí eu começo a falar sobre a série. Aí aguenta a Natália falando sobre Arquivo X, porque eu recomendo pra todo mundo, porque é boa demais. E todas as temporadas, assim, elas não caem, pra mim elas estão se mantendo no mesmo patamar do começo da história, e a gente sabe que ela é uma história bem famosa. Arquivo X é uma série bem conceituada, e nossa, é muito boa, gente. E a história é 2 agentes do FBI que estudam casos sobrenaturais. Só que assim, geralmente cada episódio vai ser dedicado a uma história. Só que tem uma trama por trás, que é a trama principal, e que vai se alongar assim ao longo das temporadas. Porque cada hora acontece uma coisa, tem umas tretinhas assim no meio dessas tramas. Às vezes os casos individuais estão ligados à trama principal também. E os atores são muito carismáticos, eles estão perfeitos, foi a escolha perfeita pro papel, não consigo imaginar outras pessoas interpretando eles. E é uma série que tem me feito feliz, ela é mais um suspense policial, digamos assim. Tem uns episódios que dão certo, pelo menos me deram uns... não calafrio assim, mas fica meio, sabe, em suspense mesmo. Mas mesmo assim, ela é incrível. Teve alguns episódios que eu pulei porque eram coisas do mal, assim, demoníacas, e eu não gosto de assistir essas coisas. Mas foram poucos, a maioria, grande maioria, eu assisti 99% da série até agora. Só pulei um outro episódio mesmo, como eu falei. E, nossa, tem sido uma experiência muito boa. Acho que eu peguei pra ver ela, assim, eu tava na vibe certa e eu não consigo abandonar pra assistir outra coisa. Eu sei que eu só vou começar outra série agora, depois que eu terminar Arquivo X. No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tô na 9ª temporada. Eu já assisti 2 temporadas e a gente tá, tipo, na metade do mês. Ainda eu acredito que eu consiga terminar a série agora em dezembro, que eu vou ter uns dias de descanso entre as festas de Natal e Ano Novo. E eu vou dedicar a minha vida a essa série, a terminar ela. Eu assisti também Arquivo X, o filme, que se passa entre a 5ª e a 6ª temporada. Muito bom também. É meio que um episódio estendido, né? Um episódio duplo seria. Muito bom, e a gente tem que assistir ele porque o que acontece nesse filme dá continuidade à história na série. E eu não vou falar os contextos, as coisas que acontecem, porque seria spoiler. Mas eu espero que vocês assistam, gente. Assistam Arquivo X. Tem todas as temporadas disponíveis no Prime Video, então tá fácil pra assistir. E eu recomendo muito, é muito bom. Depois eu assisti Christmas Made by Order, ou Natal sob medida. E é o filme de uma mulher que ela trabalha como decoradora para eventos, só que
eventos assim mais tradicionais como Páscoa, Natal, Ano Novo. E a gente vai ter uma história de romance aqui, é uma comédia romântica sobre essa mulher que, na verdade, ela sonha em ter um negócio próprio dela, em sobreviver disso. Por enquanto ela trabalha, eu acho que é numa revista, eu não entendi direito o lugar que ela trabalha, mas era um escritório e pelo que eu entendi na época que eu assisti era uma revista. Ou algo nessa linha, uma agência de publicidade, uma coisa assim. E ela meio que faz esses freelas que ela decora ambientes para os feriados. E o que acontece é que ela vai ser contratada por um cara que só pensa em trabalho, não se dedica a mais nada, e a família desse cara vai passar o Natal na casa dele. Então ele quer, na verdade, transmitir aquela sensação de Natal, aquele clima natalino para melhorar a experiência da família dele, porque por mais que ele se dedique só ao trabalho, ele ama muito a família dele. E ele vai receber eles e o que acontece é que contrata essa mulher para decorar a casa dele. E eu só vou falar até aí, mas acho que vocês já conseguem até imaginar as coisas que acontecem, né? É um filme de comédia romântica de Natal, então é levinho, é gostoso de assistir e me deixou também, como eu disse, do trem do Natal, um calorzinho assim no coração. Em seguida eu vi um filme que é totalmente o oposto, que foi Girls' Revenge. E nossa, esse filme é de Taiwan, se eu não me engano. O melhor filme que eu vi esse ano, até agora, é de Taiwan. Tô, assim, gente, eu acho que eu vou fazer um vídeo só sobre esse filme. Porque eu não acho que eu vá assistir alguma coisa que supere ele pra mim, sabe? Mas enfim, assisti Girls' Revenge, que, como o nome já diz, a vingança da garota, vingança feminina, vingança das garotas, tal. E foi assim, é um filme pesado sobre bullying. E é a história de uma garota que quer vingar a amiga dela. Porque elas vão pra uma festa e essa amiga dela acaba sendo estuprada. Só que tem todo um contexto de bullying, que o que acontece é que filmam esse estupro e a escola quer abafar, não quer acreditar na menina, no que ela falou, que não foi culpa dela, porque estupro nunca é culpa da vítima, né, gente? Por favor. E daí todo mundo quer se voltar contra essa garota, começam a judiar mesmo dela, assim, sabe? E essa outra amiga dela vai decidir se vingar de quem tá fazendo isso. É um filme meio pesado, digamos assim, mas é meio difícil de assistir. Não é assim, nossa, mas como eu posso dizer? Ele é tenso. Acho que é isso. Mas eu gostei muito de assistir ele, assim, porque é uma experiência, né? Uma experiência diferente. Geralmente eu não vejo... Eu gosto até desses filmes mais pesados, digamos assim. Só que esse aqui foi interessante, o final dele. É muito interessante, porque acontece uma pequena reviravolta que você fica, olha só, a pessoa conseguiu fazer isso de uma maneira, não é correta, mas de uma maneira limpa. Eu acho que esse é o termo certo. Depois eu vi Missão Presente de Natal, é um filme lançamento de Natal da Netflix desse ano, que é de uma mulher que ela trabalha, acho que no Congresso dos Estados Unidos, e ela tem a missão de ir até essa ilha onde os militares trabalham, e eles têm a missão presente de Natal, que é entregar mantimentos, suprimentos, essas coisas pro pessoal das ilhas em volta. E ela tem que ir pra lá meio que pra acabar com esse projeto, pra encerrar ele. Só que ela vai acabar conhecendo um oficial que é o líder dessa missão, e ela vai começar a entender tudo o que acontece nas ilhas, a importância deles ajudarem no Natal as pessoas. E ela vai mudar a visão que ela tinha, né? Só que ela tem esse conflito, que ela tem que escrever um relatório para encerrar a missão. Só que ela vê que é bom o que eles estão fazendo, sabe? Então ela não quer que isso aconteça. E aí? Enfim, assistam o filme. Ele é bom. O romance, assim, eu não achei tão interessante.
O mais bacana pra mim foi acompanhar a mesma missão e o melhor é que ele é baseado em fatos reais. Então a gente sabe que isso realmente acontece e que é uma coisa boa que as pessoas estão fazendo. Assisti Christmas Under Wrap, deixa eu ver se é assim, Wraps. Eu não sei a tradução desse negócio, não sei como ficou o título em português. Esse eu acho que eu assisti... ou foi na Netflix ou foi no Prime Video, eu não lembro agora em qual foi. E é com a DJ de 3 é Demais. E ela interpreta uma médica que tem tudo planejado na cabeça dela sobre como vai ser a vida dela. Só que o que acontece é que uma dessas coisas não dá certo. E ela tem que tomar um rumo novo e acaba indo trabalhar numa cidadezinha no Alasca. E lá ela vai conhecer um cara, vai viver numa realidade bem diferente da dela. Se eu não me engano, ela morava em São Francisco e trabalhava no hospital super top. Lá é tudo bem mais simples, só que o povo da cidade é muito receptivo com ela e isso vai mexer com os sentimentos dela. E basicamente o filme é isso, ela se adaptando à cidade, conhecendo esse cara que tem uma importância muito grande por lá, porque ele é o faz tudo da cidade, então ele vai ajudar muito ela, ajudar outras pessoas. E tem uma partezinha assim de fantasia, sabe? Um quesinho de fantasia que é muito bom. E esse foi um filme bem agradável de assistir. Assisti também Mamãe Saiu de Férias, que como o título já diz, é a história de uma mãe que sai de férias, só que o filme não é focado nela e sim na família que fica em casa, principalmente no marido, tendo que cuidar dos filhos, cuidar da casa, mais uns conflitos que ele tá tendo no trabalho, então a gente vai acompanhar tudo isso. E o desenrolar dessa história, sabe? Ele vai conseguir fazer as coisas, não sei o quê. Achei um filme divertido, se eu não me engano ele é mexicano. E tem umas cenas engraçadas, dá pra dar umas risadas assim, mas eu não posso dizer, nossa, que filme mudou minha vida, porque não foi, mas foi um bom entretenimento, sabe? Assisti também Em Busca de Liberdade, é um filme de drama pesado sobre guerra, sobre campo que a gente fala, um campo de concentração, basicamente, né? Só que na China, porque é história real. Eu não lembro o nome do protagonista agora, gente, mas ele foi um corredor muito famoso lá no início da década de 20, não, no início do século passado, lá até os anos 20, mais ou menos. Só que depois que ele tem esse auge da carreira, ele era uma pessoa assim muito voluntária. Então ele acaba indo para a China, porque ele nasceu na China também. Então ele volta para lá com a família para dar aula para as crianças que não têm professor em lugares mais carentes. Só que tá tendo a guerra por trás disso. Agora eu não lembro se era a guerra da China com o Japão. Era a guerra da China com o Japão. Só que nisso tem o contexto um pouco da Segunda Guerra Mundial também. E a gente vai acompanhar a história desse homem, que ele fica junto de amigos dele. Ele morava na Inglaterra. Ele nasceu na China, mas morava na Inglaterra e voltou pra China pra dar aula. E mais amigos dele que vão estar lá num casamento, só que eles vão acabar sendo levados para esse campo, que eles falam, não, vocês estão aqui que a gente vai proteger vocês. Só que assim, a gente sabe que não é bem assim a história, né? E as coisas vão mudando, vão ficando mais sérias, mais graves, eles vão tendo mais dificuldade. E, como eu disse, é um filme de drama, ele é meio pesado nesse sentido, nessas questões. Mas é importante a gente conhecer essas histórias também, né? E eu gostei de ter assistido ele. Depois eu fui ver os comentários no Filmou. O pessoal tava com os comentários bem negativos, mas eu gostei bastante do filme. Não concordo com tudo que tava escrito por lá, sabe? E ainda bem que eu assisti esse filme antes de ver os comentários, né? E como eu falei, até me surpreendi de ter tanta gente que não gostou do filme. Porque eu achei ele bem emocionante, sabe? E eu indico bastante, eu assisti ele no Prime Video. Depois eu vi um filme com 2 dos meus atores favoritos, que são o Al Pacino e o Robert De Niro. E não foi o Poderoso Chefão dessa vez. Foi Fogo Contra Fogo, é um filme policial de gato e rato. Basicamente, resumidão, o que ele é? É a história do personagem do Robert De Niro, que é um ladrão, e o Al Pacino, que é o... Não é detetive o cargo dele, mas eu vou falar detetive.
que investiga homicídios, principalmente. Só que ele vai acabar envolvido nessa história do grupo do Robert De Niro que assaltou um carro forte, mas matou o pessoal que tava lá. Então esse crime acaba indo pras mãos dele, só que tem toda uma treta por trás. E é um filme muito bom. Ele é longo, tem 2 horas e meia, e não é o tempo todo que ele tem ação, assim, sabe? Mas mesmo assim, nossa, é um filme muito da hora. É dos anos 90, eu acho. Eu sei que é o tipo de filme que meu pai assistia e ia adorar, e eu assisti e gostei muito. Mais um filminho de Natal, que foi Natal com Mudanças. Numa história bem clichê, gente, mas acho que esse foi o meu filme preferido de Natal que eu assisti no mês de novembro. Porque de novo, com a DJ de 3 é Demais, é o segundo filme que eu vi com ela em novembro. E é ela e a irmã, uma que trabalha, é uma alta executiva e a outra que é professora na escola. E elas vão trocar de lugar uma com a outra, uma vai viver a vida da outra por um período lá, que elas faziam isso quando eram crianças, só que elas acabaram se afastando, se distanciando um pouco. E acaba que elas estão lá no almoço que o pai delas planejou. E uma fica falando, mas se você estivesse no meu lugar, você ia ver como minha vida é difícil. Não, mas a minha vida é mais difícil. Elas falam, é? Então vamos resolver essa história e decidem trocar de lugar. E a gente vai acompanhar as confusões que surgem com toda essa história, né? E foi um filme adorável, gente. Eu amei esse filme, ele é muito fofo. É uma comédia romântica, mas, assim, pra mim, um pouco acima da média. E eu me diverti muito, adorei ter assistido esse filme. Como não poderia faltar, temos mais um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, que foi Um Homem Bom. E esse filme, ele é um filme de drama de Segunda Guerra. Tá disponível no Prime Video. Fazia tempo que eu tava com ele na minha lista de quero ver do Filmou e eu não sabia que ele tava disponível no Prime Video. Aí eu tava fuçando por lá e acabei encontrando ele. Falei, opa, preciso assistir. Aí fui lá assistir o filme, né? E a história desse cara, que ele é um professor universitário, que acaba se envolvendo com o partido nazista. Só que ele não compartilha, assim, dos ideais nazistas, só que ele vai meio que... ele vai na onda, sabe? Não quer ir contra também, mas ele não se opõe. Então ele vai seguindo o fluxo, digamos assim. E a gente vai vendo, né, as consequências que as decisões dele têm. O quanto... não é que ele se corrompe, mas, como eu disse, ele não se opõe ao que está acontecendo. E ele vai seguindo a maré. Ele acaba se filiando ao partido nazista, porque eles ficam, nossa, mas por que você não se filiou ainda? E ele acaba trabalhando para os nazistas também, que ele pensa, eu vou só fazer isso, eu não tô matando ninguém, não tô fazendo nada de errado. Só que, como eu disse, as ações dele têm consequências. E quando ele percebe, ele tá envolvido até o pescoço no que tá acontecendo. O final eu achei muito bom, muito bom. Depois, no finalzinho, assim, aparece falando que é baseado numa peça. Queria muito assistir, viu? Porque eu achei a história muito interessante, muito boa. Não boa, assim, no sentido que é uma coisa boa, mas no sentido de que foi bem contado, sabe? O jeito que eles contaram foi muito bom. O ator principal é o Aragorn, de Senhor dos Anéis, é Viggo Mortensen, o nome dele, eu não me recordo agora. Mas ele tá muito bem nesse filme. Esse filme é um pouquinho mais antigo também, acho que lá pra 2008, mais ou menos. 2014, será? Eu não lembro agora. Mas achei um filme de drama. Muito bom. Aí no mesmo dia eu vi mais um filme de Segunda Guerra, que foi Sobibor, não sei como que se pronuncia. E também vi no Prime Video. E esse filme é sobre um pessoal que foge de um campo de concentração na época da Segunda Guerra Mundial, só que esse campo ficava... esqueci o nome agora, na Rússia. Se eu não me engano, o campo ficava na Rússia. E eu fui ver esse filme porque eu vi a sinopse e achei interessante. Só que enquanto eu tava assistindo, eu ficava, gente, eu tenho a impressão que eu já vi esse filme. E no final eu já tinha assistido mesmo, eu achava que ele era inédito pra mim, só que ele não era. Mas mesmo assim, foi muito bom rever, porque enquanto eu assistia, eu sabia que eu tinha visto. Eu ficava, não, eu já vi isso antes. Só que eu não conseguia saber o que ia acontecer em seguida, sabe? Então foi interessante a minha experiência com ele de novo. E
A história é pesada, né, gente? História de um campo de concentração, a gente sabe que não vai ser uma coisa leve, vai ser uma coisa com uma carga dramática bem forte. E mais uma vez é baseado em fatos reais. E é duro, sabe? Eu vou dar um spoiler, eles conseguem fugir do campo, só que depois eles mostram, né, tem aqueles textinhos no final descrevendo o que aconteceu com os personagens principais. E a gente vê que o pessoal foge, mas em seguida a grande maioria é morta pelos colonos que moram lá perto, sabe? Mas dá um desânimo, sabe? Perde a fé na humanidade uma coisa dessas. Mas enfim, é um retrato muito bem feito das coisas que aconteceram naquela época. E encerrando o mês de novembro, eu assisti Um Doce Natal, que é com a Gretchen de Meninas Malvadas. A primeira coisa que eu pensei quando eu vi ela lá, eu falei, olha a Gretchen, porque, nossa, eu acho que eu não vi mais nada com ela depois de Meninas Malvadas. E é um filminho de Natal sobre uma confeiteira que ela tá trabalhando como recepcionista na empresa do namorado dela. E ela tem esse sonho de ganhar um concurso para ter dinheiro para abrir a empresa dela. E ela vai se inscrever nessa competição que tá tendo, que ela já tinha se inscrito antes, não tinha sido classificada, só que vão selecionar a que era a casinha de biscoito. Era com biscoito de gengibre, a competição de biscoito de gengibre. E ela faz uma estrutura muito bacana com os biscoitos e o projeto dela é selecionado. E ela fica entre os finalistas. E o finalista, o vencedor, ganhava $25 mil. Aí a gente vai ter a questão de que o namorado dela é meio sem noção, assim, só pensa em trabalho. E ela tem outros planos com ele, né? Ela quer constituir uma família, quer casar. E ele não tá nem aí pra isso. E ela fica bem chateada e eles acabam terminando. Só que ela vai reencontrar um cara que ela era apaixonada na época do ensino médio, que eles namoraram. Só que ela acabou indo embora e terminou com ele. E agora ele tá divorciado, tem um filho e tá cuidando do restaurante que era do pai dele. Ele assumiu o restaurante e eles vão acabar se envolvendo de novo porque ela morava nessa cidade, eles se conheceram, namoraram na adolescência, só que ela foi embora e voltou agora, depois que ela foi pra escola de confeiteiros, escola de cozinha, uma coisa assim. E eles vão voltar a interagir, né? E a gente tem o desenrolar disso daí, se desenvolvendo no romance de novo, só que tem uns conflitinhos ali. E foi um filme de Natal, assim, bom. Eu dou 3 estrelas pra ele, eu acho. 3 de 5. Não, 2,5, porque ele não é um filme acima da média. 2 estrelas e meia. Porque teve filmes de Natal que eu vi que eu gostei mais, que nem aquele Natal de Mudanças, eu adorei. Esse eu não achei tão assim, sabe? Não me impactou tanto. E é isso, pessoal. Esse foi o meu assistidos do mês de novembro. Se você assistiu alguma das coisas que eu comentei aqui, me diz nos comentários o que você achou. Eu vou adorar saber. Se você se interessou por alguma das obras que eu citei aqui também. E caso você tenha gostado desse vídeo, deixa um joinha aí pra mim, por favor. Me ajuda muito. E se você não é inscrito no canal e gosta desse tipo de conteúdo, é só se inscrever que a gente tá sempre falando por aqui sobre livros, filmes, séries e doramas. Nesse mês de novembro, agora eu tô reparando, eu não vi nenhum dorama, mas eu tenho que mudar isso urgentemente, né? E enfim, pessoal, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!